A partir de hoje e ao longo das próximas semanas, a Jovem Pan News exibe uma série de reportagens com secretários de segurança pública de todo o Brasil. Estreamos com o responsável pela pasta no Rio de Janeiro, Victor César dos Santos. Para ele, a PEC da segurança pública não vai resolver os problemas do país. A reportagem especial é do Misael Mainetti. Tráfico de drogas e proliferação de armas ilegais. Elementos que coexistem quando o assunto é facção criminosa. Em todo o estado do Rio de Janeiro, são cerca de 1.800 favelas. Na capital, 813. Muitas delas dominadas pelo tráfico, que está presente nestes e em outros vários lugares. Conversei com Victor César dos Santos, atual secretário de Segurança Pública do estado do Rio de Janeiro. Ao ser questionado se o Rio se tornou um narco-estado, ele diz que não, mas reconhece o descontrole do crescimento do crime organizado. O que a gente vê assim, é um crescimento desenfreado de anos de comunidade. E a desordem é um ambiente favorável ao criminoso. Então você vê no Rio de Janeiro soberanias, ou seja, territórios comandados por organizações criminosas há anos. O maior desafio do secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Victor César dos Santos, é o que ele chama de um problema cultural. A entrada de fuzis em todo o estado. Ferramenta utilizada pelos criminosos para controlar e expandir territórios. Só no Rio de Janeiro você vê um roubo de carrocinha de cachorro-quente, o cara com fuzil. Roubo de veículo com fuzil. Você vê fuzil em outros estados? Vê. A gente tem um problema em São Paulo, mas lá, por exemplo, em outros estados, você vê a utilização de fuzil para quê? Roubar uma instituição financeira, um carro forte, né? uma agência que guarda valores. Nos últimos meses, a pasta entregou um dossiê ao governo americano, que indica a ligação do PCC e do Comando Vermelho junto à máfia italiana e ao Hezbollah, mostrando quão complexo e estruturado é o crime organizado. Para o secretário, é necessário estancar o financiamento. O que é comum a todos eles? O financiamento, o dinheiro, o recurso. Cada um tem o seu, digamos assim, o seu modelo de negócio. Mas o que é comum? A lavagem de dinheiro acaba sendo comum. O mesmo doleiro, a mesma instituição financeira faz essas transações para o tráfico, para o terrorista, para a máfia. Então acaba isso se unindo, e isso é preocupante demais. Para o secretário, nas palavras dele, a PEC da segurança pública não resolve em nada o problema. Ele enxerga tudo isso como uma questão mais sindicalista, envolvendo as polícias federal e rodoviária federal. Mas ainda assim, vê toda essa situação com uma parte positiva: a criação do Fundo de Segurança Nacional na Constituição. PEC, na prática, não resolve nada, né? Do problema de segurança pública no Brasil não resolve nada. Algumas coisas interessantes, sim, né? Você ter os fundos, né, de segurança pública e penitenciário na Constituição, né? Isso, claro, evitando o contingenciamento desses recursos, isso é uma questão interessante, porque você já tem educação e tem a saúde. Então a segurança iria elevar essa questão a nível constitucional. De acordo com a PEC, os municípios poderão constituir guardas ou policiais municipais. No Rio de Janeiro, a Câmara Municipal já aprovou a lei que prevê a Guarda Municipal Armada, medida aprovada pelo secretário. A gente entende que não é só colocar a arma na mão de um profissional, né, de segurança. Ele tem que ser capacitado, mas eu acho que a Guarda Municipal é a instituição que deve portar arma de fogo, e não criar uma estrutura separada, provisória, temporária, porque isso sim causa insegurança e receio, né? Na última semana, uma mega operação em comunidades do Complexo de Israel gerou pânico em motoristas e passageiros que passavam pela Avenida Brasil e pela Linha Vermelha, duas importantes vias expressas do Rio de Janeiro. Criminosos trocaram tiros com a polícia e pessoas que estavam a caminho do trabalho ficaram no meio do fogo cruzado. Por
Por fim, o secretário pediu à imprensa que não diga mais que o Rio não tem jeito. Para ele, a sociedade não pode perder a perspectiva e a esperança em um mundo melhor dentro de uma política de transparência total. Beraldo, Deise Ciocari, vamos comentar esse tema aqui. Cristiano Beraldo, queria começar contigo à medida em que o secretário fala dos fuzis, que são utilizados até para pequenos assaltos lá no Rio de Janeiro, o que mostra possivelmente que a gente tem uma porosidade aí das armas entrando no Rio de Janeiro. Quando ele fala para a gente ter esperança, é duro pedir isso para o brasileiro de um modo geral, à medida em que essa é uma das principais preocupações que a gente tem, Beraldo. Tem que fazer coraçãozinho, Nonato. Só faltou isso nessa fala. Vamos ter esperança, vamos nos dar as mãos, vamos abraçar uma árvore. Porque não faz absolutamente nenhum sentido. O próprio secretário de Segurança informa que o problema do Rio de Janeiro é a proliferação de áreas que estão dominadas pelo crime e que ali gera uma baderna e que a baderna propicia a atuação criminosa. Quem é que deixa essas áreas serem tomadas pelo crime? Há décadas, governadores que se entregam ao interesse escuso da bandidagem permitem que eles façam o que eles queiram. E a polícia não detém. A polícia não tem autonomia para deter a expansão desses territórios. Uma pessoa de bem que paga IPTU, corta uma árvore na sua casa, está acabada. No dia seguinte vai ter lá notinha no jornal, empresário fulano de tal cortou uma árvore, aí vai ter protesto, aí vai a prefeitura, a multa, o IBAMA, coloca a faixa lá na frente, Greenpeace, tudo. Agora, quando esses canalhas, esses criminosos desmatam as encostas do Rio de Janeiro para construírem casas que depois eles alugam para a comunidade, ninguém fala nada. Pode ligar para reclamar, dizendo, olha, cortaram uma árvore aqui na Rocinha, cortaram uma árvore aqui no Chapéu Mangueira, que eu quero ver quem é que vai lá tomar satisfação de criminoso. Portanto, é uma palhaçada esse tipo de declaração diante de uma sociedade que vem decaindo ao longo do tempo e o Rio de Janeiro, que era uma referência para o mundo, foi absolutamente destruído pela falta de iniciativa, a covardia e o egoísmo de pessoas que estão comandando a política do Estado. Deise, se até o próprio secretário de Segurança do Rio diz que essa PEC da segurança, então, não resolve o problema, qual seria, então, o real impacto dessa proposta, né? O impacto vai ser muito pequeno, Soraya, porque essa PEC, ela é estruturalmente vazia. Ela não trata do problema em si, ela trata de pequenos pontos. E aí tem algumas coisas para se considerar, né? Ela não fala de prevenção, né? Muito menos de inteligência policial, né? Então ela não trata o problema como ele deveria ser tratado. A presença do Estado não é mencionada nessa PEC. A gente sabe que para a segurança pública funcional, o Estado tem que estar presente. E a gente já tem falado sobre isso aqui ao longo das semanas no Jornal da Manhã. Os policiais, muitas vezes, e na maioria das vezes, eles entram em lugares onde o Estado já não consegue mais entrar, só que eles entram com um aparato muito menor do que o crime organizado. Então, a desvantagem ela é muito grande. O Atlas da Violência, numa das suas pesquisas, alertou: é necessário que se invista nesses locais onde a criminalidade ela é muito alta, tem que investir em urbanismo, tem que investir em educação. Ou seja, o Estado tem que estar presente, não adianta só jogar a culpa no policial. Essa PEC também ela tem um grande problema que tem sido o motivo da maior reclamação dos governadores e dos prefeitos, porque ela agrava o desequilíbrio federativo. O que acontece? Ela aumenta a responsabilidade dos estados e principalmente dos prefeitos, mas segura o cofre lá em Brasília. Então, em Brasília, o dinheiro fica todo lá e as prefeituras e os governos que vão ter que se virar. Então, ela é uma resposta muito mais sintomática para um problema estrutural e que não vai resolver, né? O Brasil ele é mestre em ter respostas emergenciais para problemas que são permanentes e essa PEC é um exemplo disso. Ela é uma resposta muito pontual para um problema que é muito, mas muito mais complexo. Pois é, o problema da violência que infelizmente a gente está acompanhando, preocupando a população e como a Deise Ciocari chamou a atenção, é preciso o Estado estar presente também para que a gente não tenha esse desandar de violência e que culmina com essa campanha da Jovem Pan, Chega de Violência. Chega de crime, de assalto, de medo, de impunidade.
Chega, uma campanha da Jovem Pan contra o crime.